O professor Cleomar, sem dúvida, é um dos melhores professores de história do nosso Brasil. O cara também é cantor, escritor e apresenta o programa de rádio Acusticando. Já aproveita, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like e curte esse Trocando Ideia que teve uma viagem desde Marx até Bolsonaro. Fala pessoal, começando aqui mais um Trocando Ideia. Aqui quem vos fala, Murilo Parreira, e hoje o nosso convidado aqui mais que especial, professor, historiador, cantador, pescador, tem muitos adjetivos que a gente pode falar aqui do nosso professor Cleomar. E aí, professor, como é que você está? Tudo bem? Olá, Murilo Parreira, que maravilha, que alegria, que orgulho de estar aqui, né, nesse novo projeto. A gente fica muito feliz, que é o Trocando Ideia. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado as entrevistas, que bate-papo, né, fantástico, a gente fica muito feliz. Tô bacana, tô bem, graças a Deus, nós vamos escapando aqui, né, Murilo, dessa, Pois dessa é. pandemia, desse pandemônio, né, e é assim. Mas é um motivo de muita alegria estar aqui hoje para bater esse papo contigo, irmão. Ó, a gente fica até com medo, porque eu mesmo aqui eu só falo as merdas, eu que falo. E o cara é mestre em história, tá escutando, tá acompanhando, fala, nossa, que menino lá, meu Deus do céu. Ô, Ele tem que estudar nada, mais. rapaz. Não, senhor. Ó, tem um ditado na academia que é o seguinte, sabe? É. Título não diminui a orelha de burro, rapaz. É. Então, titulação é nada, sabe? Aham, As experiências de vida e as relações, elas são muito mais importantes do que titulações, titularidades, sabe? aham. É isso mesmo. Então, você não tá falando merda não, cara. Você tá falando, fazendo uma coisa muito boa. Você tá fazendo coisa muito boa e falando, você tá falando com coerência, pode ter certeza. Não, obrigado. Professor, antes de começar aqui nosso bate-papo, deixa eu vender meu peixe aqui rapidinho, falar Ó, dos nossos patrocinadores aqui, que aqui a gente, por enquanto, nós mesmos estamos nos patrocinando, que é a Parreira Skate Shop, que é por precisando enquanto. aí de roupas masculinas, femininas, peças de skate em geral, calçados, shoulder bag, buckets, com as melhores marcas nacionais, que é a Black Sheep, a Simple, a Blunt, Drop Dead. Vou deixar o link aqui na descrição, precisando, a gente está trabalhando hoje em delivery e drive-thru. Vou deixar aqui o link na descrição e também estamos enviando para todo o país, viu? A gente manda pelo correio, tudo organizado. Então, vou deixar o link aqui na descrição, precisando, pode entrar em contato. E, por enquanto, professor, vai que futuramente presta uns patrocinadores, ainda está de porta aberta. Rapaz, pode aguardar que vai bater na porta aí, moço. Pois é, não, a intenção é que a gente gosta de bater um papo legal com o pessoal, mas se vier uma estrutura para ajudar, melhor ainda, né? Com Fazer o que a gente certeza. gosta. Professor, e aí, como Maravilha. é que. Cara, eu, assim, te conheço há muito tempo, eu fui aluno da Dona Maria Benedita, que Ó, ali, eu acho que eu tenho orgulho de falar, cara, minha professora de história foi a Dona Maria Benedita, que diferenciado, demais, demais, demais. Também fui aluno seu, aluno do seu irmão, e, cara, uma família de historiadores. Como é que é essa história aí? Você começou pela influência de sua mãe? Ou você já nasceu e falou, velho, para mim é isso aqui, eu quero isso aqui mesmo? Ou você decidiu depois de mais velho? Como é que foi a sua história da família de historiadores? rapaz, é muito, muito curioso essa história nossa, né? Da história da educação e da pedagogia nas nossas vidas, né? Uhum. Então, assim, eu já vou para quase 30 anos de sala de aula, né? Não sou nenhum Matusalém, não, mas são quase 30 anos de história, de aula, né? De Uhum. sala de aula. Então, assim, minha vida inteira foi construída segurando um bastão de giz, né? E minha mãe sempre foi a minha inspiração, né? Então, assim, você dizendo que ela é motivo de orgulho, né? Também para nós aqui o é. Uma vez que ela também foi nossa professora, sabe, em 1983, lá no Castelo Branco, né? Uhum. Então, ela foi professora lá da terceira série, né? E assim, é uma pessoa que, de fato, é a sabedoria substanciada num ser, né? Minha mãe, ela é fantástica. E justamente é isso mesmo, é a questão da vivência, do acompanhar a labuta da minha mãe, né? Então, assim, meu pai, à época, né, gente muito pequeno, meu pai era policial militar, e aí Uhum. trabalhava assim, diuturnamente, tinha aqueles horários das folgas, mas o soldo da PM lá nos idos de 70 e 80 não eram tão consideráveis, não é, e justos como agora.
Então, o policial militar ele tinha que trabalhar exacerbadamente para ter um salário razoável, né? Então, nas folgas, meu pai trabalhava. Então, boa parte do nosso tempo nós permanecemos com a minha mãe. E minha mãe também professora e trabalhando em 3 turnos. Nossa, Então, eu pesado. trabalhava de manhã e à tarde no Castelo e à noite trabalhava no Manuel Vila Verde, né? Uhum. Então, assim, para poder ajudar meu pai com as despesas. Então, tanto meu pai quanto minha mãe foram arrimos, né, da família. E aí, nesse interstício de tempo, minha mãe indo para o Castelo Branco de manhã e à tarde, a gente estudava pela manhã, e à tarde a gente ia com ela para a escola. E lá na Então, escola a gente tinha que assistir aula de novo, né? Porque menino custoso, então colocava a gente dentro da sala de aula e a gente ia ter aula novamente. E isso foram anos, né? E anos a fio. E aí acho que foi criando aquele link, né, Murilo? Aquela ligação mesmo, né? E aí criou a liga, moço. Então, vendo a minha mãe trabalhar e sempre muito apaixonada também em história, uma pessoa muito crítica, né? Enfim, não teve jeito, irmão. Até tentei fazer direito, fiz vestibular, mas a história me capitaneou, sabe? não, e eu também gosto mais, até estou começando, estou no sexto período do curso de Direito. E no primeiro período a gente pega ali a história do direito, aprofunda ali no, as leis de Italião. Rapaz, nossa, é bom demais, gostou demais. A história, realmente, ela envolve a gente, né? Envolve e é muito Eu, bom. E o que eu vejo, eu, assim, com vocês, a diferença da família de vocês em geral, cara, você chega um professor de história na sala de aula, o cara não tá com nenhum livro debaixo do braço, só aqui, ó, na mente. Nossa, velho, é diferenciado demais, eu acho top, viu? E você, dona Maria Benedito, seu irmão, é isso aí, cara. É só o giz na mão e dá aula. É legal demais. mas assim, a licenciatura, ela nesse sentido, ela se aproxima muito do bacharelado, né? Você É, percebeu um médico que ele já tem toda a expertise ali da anatomia, né? A anatomia está na cabeça, musculatura, artérias, veias, tecidos, enfim, ele faz o corte preciso, né? O corte cirúrgico para não romper nenhum tecido ou, enfim, é, nenhuma artéria. É igual o professor também. Ele tem que ministrar aquilo que de fato ele tem que conhecer. Então, de repente, a gente vai abrir mão desses livros mesmo, que a gente tem que conhecer a história, né? tem que saber o que E tá a falando, história, né? e a história, quando a gente entende ela enquanto um processo em cadeia, que nada é por acaso, né? Os eventos não são por acaso, eles têm motivações, pronto. A gente está entendendo a história perfeitamente. Não, legal demais. E assim, o que eu vejo também, igual você falou, quase 30 anos já dentro da sala de aula. Na minha época mesmo, que eu era aluno da Dona Maria Benedita, a gente entrava na sala de aula, a gente olhava ela assim como uma mãe e um pai, um respeito Uhum. total com a professora, né? Não só por ela, mas por todos os outros professores. O respeito que a gente tinha era muito grande. E hoje que a gente vê que a molecada mais nova já não se dá esse respeito tão grande pelo professor dentro da sala de aula, né? Às vezes até tem casos de agressões, de palavreado, e eu não sei o que aconteceu. Tem, assim, algum fundamento básico? Somos nós que somos pai dessas crianças agora que tá birrenta, mimada demais, a culpa é nossa. O que está acontecendo, será, Cleomar, com essa geração nossa? Olha, a gente tem discutido de forma exaustiva, né, na academia a relação de ensino e aprendizagem, toda essa ordem exitosa, né, dos, o êxito que as crianças, os adolescentes e os jovens têm, né, nos programas de avaliação do ensino fundamental, no ensino médio, né, e aí a gente observa como é que essa lida está acontecendo na escola. Então, a minha época, a sua época, né, eu me recordo muito disso, você tinha ali o professor sendo visto como um sujeito a ser respeitado em sala de aula, né? Uhum. Mas também era uma situação que os próprios alunos em casa, eles tinham também um certo respeito pelos pais, né, pelos responsáveis, que sejam, não é, cuidadores, padrastos, madrastas, avós, enfim. Então havia uma reciprocidade na questão do respeito, né? E o que a gente observa é que com o tempo, com a necessidade do trabalho, com o distanciamento, né, da família frente
ao olhar direto ao filho, né? E, sobretudo, a transferência de responsabilidade do cuidado para as escolas, esse link entre a família, entre o filho, a criança e os pais, ele distanciou-se. A gente estudava meio período, né? E o outro período a gente estava em casa e tinha que fazer as atividades, e aí fazia um bico, vendia uma laranjinha, engraxava um sapato, capinava um lote, trabalhava na roça, não é? Então, assim, se eu tinha, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse que comprar um quichute, eu tinha que trabalhar, né? Então, se eu tivesse que comprar minha bicicleta, uma bola de capotão, eu tinha que trabalhar, e trabalhava o ano inteiro para fazer isso, né? Então, existiam limitações, né? O não é? Então, existiam as fronteiras, né? Então, assim, a ausência hoje, ou a necessidade do trabalho, né? Com essa sociedade do consumo que a gente tem experimentado, fez com que eu penso, né, que os pais se afastassem um pouco desse olhar mais próximo de seus filhos. Então, a forma com que você compensa isso é o sim e com a troca, né? Eu troco o olhar, o cuidado, o não é? A disciplina pelo presente, e aí eu silencio, não é? E aí o que a gente tem? Eu falo demais, né, para os meus colegas professores, né? Se o aluno ele não respeita o pai, se ele não respeita a mãe, ele desafia o pai, desafia a mãe, ele, de fato, agride o pai, agride a mãe. O seu responsável, quando ele vai para a escola, Murilo, ele não vai deixar de não agredir coordenador, diretor, o colega, sobretudo o professor. Então, assim, é um sistema de dissolução valorativa que começa lá na estrutura da família, né, na relação de criação, na relação paternal, maternal, né, que é transferido para a escola. E, infelizmente, a escola, não é, foi imputada dessa responsabilidade de resolver essa indisciplina. É verdade. Eu vejo, sabe, como é que foi crescente a partir dessa deturpação, foi crescente a implantação das escolas militares, porque aí na escola militar se resolve o problema da indisciplina, sabe? E então, hipoteticamente, né, ou se acredita-se que essa seria uma solução, E né? agora os pais estão vendo agora, assim, o valor que o professor tem a mais em questão agora dessas aulas online, né? Que o aluno está ficando mais dentro de casa, querendo ou não, você tem que dar um acompanhamento por aluno, e vários não têm aquela paciência de estar ali ajudando. Então, eu acredito que uma boa parte da população agora realmente, de fato, vai dar aquele valor para o professor que realmente ele merece, né? Eu, para mim, o professor tinha que ganhar 20 conto por mês. 20 conto. Os moleques pequenos aqui dentro de casa aqui, nossa, tem que pegar na mãozinha deles e ajudar a fazer aquele trem. Não é fácil, não é fácil. E é só, em casa é dois. Imagina uma sala de aula, 30 meninos. Você tem que dar aula. Cara, é loucura, né? E assim, Murilo, a educação em casa, né? A schoolhouse hoje, né? Tem mostrado muito isso do que você tem apontado, né? Então, o quanto é difícil, o quanto é desafiador fazer esse papel, né? Do pai também educador, da mãe educadora. Eu fico aqui imaginando como é que essa pandemia, né, um ano agora, modificou as relações, né, familiares, relações econômicas, ideológicas, culturais, morais, religiosas, são impactos assim plurais, né? Então, o quanto a pandemia mostrou que é possível reordenar muita coisa. Eu fico pensando, quantas crianças de tempo integral que não estão na escola e têm que estar em casa? Verdade. Quantas crianças que estavam nos CMEs, nas creches, que agora não estão? Rapaz, eu me recordo bem, né, das solicitações de vagas para creches, para CMEs, e eram, né, pilhas de solicitações. E agora a pandemia mostrou que não é bem assim, né? Que a família tem forma de lidar com esse acompanhamento do seu filho. Né? Não vamos aqui generalizar, porque existem casos bem específicos, bem pontuais, de que a família não tem condições mesmo de estar acompanhando a criança, né? Que precisa do trabalho. Mas também essa situação ela não é regra. Né? Muitas famílias têm a condição, mas usam um instrumento público para poder, vou ser muito honesto, franco, direto, doído, para ficar livre da criança. Sabe, Murilo? Escutei muito assim, ó, o que eu vou fazer com esse menino
sendo que agora vocês vão entrar de férias, nesse período de pandemia, eu não dou conta de ficar com esse menino na minha casa, não. Poxa, então a escola não é um depósito de criança, não, ela é um ambiente de instrução, de transformação do sujeito, né? De transferência e compartilhamento dialógico de experiências e de conhecimento. Agora a escola está sendo vista como um depósito de menino. Ah, vou deixar lá porque eu vou para academia, eu deixo lá porque eu vou fazer minha caminhada, eu deixo lá porque eu vou para o trabalho, e assim por diante. E chega em casa, quando o menino chega em casa, joga um celular, um tablet na mão dele, e querem que os professores, no caso, façam o papel de educador também da criança, desde dos princípios básicos, né, que o pai e a mãe teria que estar fazendo, quer que deixe tudo por conta do professor. Então, eu acredito, então, que essa próxima geração nossa vai ser pior que a que está hoje. Né? Olha, eu estava fazendo essa avaliação, né, ontem, né, nós estamos com um evento, estão discutindo isso na universidade. Murilo, a questão do uso da tecnologia em casa, né, no cotidiano, hoje, em todas as rotinas, né, ele é um desafio. Né? Esse uso é um desafio, porque a tendência não nos enganemos. Né? Eu vejo que a tendência é de que a educação ela tenda a ser à distância. E esse sistema acabou corroborando ou provando mesmo, né, de que é possível. Possível, barato, sabe? Olha, você não tem que agora arcar, por exemplo, com transporte escolar das crianças. Você minimiza os custos com merenda escolar, com gastos de infraestrutura, não é? E manutenção, água, energia, internet, telefone, material de expediente, que é papel, borracha, xerox, sabe? Então, é um universo de situações que você torna o ensino mais barato e viável. Mas e o aproveitamento, Domar? Será que estão conseguindo absorver esse conhecimento através das aulas online? Eu falo por mim. Eu estou conseguindo 30% se eu estivesse na sala de aula, entendeu? Mas isso é o pulo do gato, sabe? É o ponto nevrálgico da situação. Porque há uma situação que nós sempre discutimos, sabe, Murilo? A educação de qualidade excelente, pública, gratuita, enquanto direito do povo. Porque quando você faz uma análise da educação, a educação sempre foi segregacionista, ela foi excludente. A educação sempre foi reservada às elites, né? Então, o povo não tinha acesso à educação, sabe? Então, os investimentos em educação são muito recentes, os investimentos em universidades são muito recentes. Até pouco tempo, a minha época, por exemplo, eu fiz história pela manhã, curso de licenciatura. Hoje, quem é que tem condição hoje, na atual conjuntura, fazer história, que é um curso de licenciatura, formar para ser hipoteticamente professor, estudando pela manhã e à tarde? Complicado, hein? Ninguém tem condição. Né? A maioria das nossas universidades hoje oferecem curso de licenciatura em que período? Noturno. Porque o cliente, o aluno, ele é oriundo ele é trabalhador, ele é proletário, né? Ele é o balconista, é o servente, é a costureira, sabe? Então, é essa a nossa comunidade. Então, assim, houve um avanço em questão de educação muito grande na década de 90, com a publicação da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que oportuniza ao povo brasileiro educação em todos os seus níveis. E a gente viu um salto na universidade, só que está recuando agora, né? Recuando drasticamente. E isso piorou com a questão da doença, da pandemia. Muitas instituições já estão anunciando fechar as portas, demissões no Mas quadro de antes da pandemia estava professores. recuando já? Começou a enxugar em razão do não financiamento Sim. da educação, com bolsas, fiéis, ProUni, sabe? Então já começou a recuar, né? Então, avanço de uma educação
do tecnomédio, porque o tecnomédio, o Estado deixa de investir em educação. Pensa comigo. É muito mais prático você abrir uma instituição ou abrir cursos em uma instituição de nível técnico, que a sua clientela ela faz o ensino médio já preparando para o mercado de trabalho, do que o adolescente, né, o sujeito permanecer os 3 anos do ensino médio, passar num processo vestibular e ficar mais 4 ou 5 anos na universidade. Então, para o Estado é muito mais vantajoso investir no tecnomédio, porque você já investe em qualificação de mão de obra no ensino médio. Você não precisa investir mais 4 ou 5 anos para formar um profissional nos cursos de licenciatura e bacharelado. Então, essa situação acabou mesmo sangrando, fazendo uma sangria no ensino superior no Brasil. Então, recuando, naturalmente foi recuando, porque é muito mais vantajoso. Para mim, para você, na atual conjuntura, vou fazer aqui um curso técnico em automação de indústria, porque o mercado não tem demanda, e eu vou sair aqui do meu curso, eu vou sair empregado e vou sair com um salário aí de 5 mil, por exemplo. Do que eu ter que fazer o ensino médio, prestar vestibular, fazer história, fazer geografia, sociologia, e esperar um concurso público para que eu ainda possa, né, pleitear, passar e me empregar. Bem mais complicado, hein? Bem mais. E longo. Né? Então, e hoje é questão de tempo, né? Você tem que investir no tempo, é a administração do tempo. E essa é a lógica, sabe? Então, eu tenho observado mesmo um recuo da educação, de fato, a qualidade do ensino ela tem diminuído, né, de uma forma bem notória, sabe? Mas isso é o que se espera, é um retrocesso, né, necessário frente àqueles que nos representam, né, que essa elite burguesa, né, que domina a economia, que domina as estruturas ideológicas, sabe? Que precisa de mão de obra, não precisa de professor. A gente perde as melhores pessoas para os outros países. Eu mesmo tenho 2 amigos meus que é cientista que foram embora. Um foi para a Holanda, o outro foi para a Alemanha. Os caras muito capacitados, estudaram no UFG, que poderia contribuir muito para a nossa sociedade aqui, mas por não ter o valor que eles merecia, não ter um ambiente legal de trabalho, o descaso total com esses cientistas, os caras foram embora. Então, trabalha na Holanda, outro está na Alemanha. Estão contribuindo lá. Justamente. Então, a universidade brasileira é muito recente, né, Murilo? Ela é de 34, né? Foi quando Vargas criou a USP. A nossa universidade ela é de 60, a UFG, a católica de 59, a UFG de 60, e a UEG, né, que eu me vinculo, é de 2000. Então, assim, muito jovem a nossa universidade. Você mensura a politização de um povo pela educação. As nações que implantaram, investiram em universidade, investiram em ciência, despontaram, são referências para a gente hoje. E nós somos vistos ainda como um estado agrário, exportador dependente, vivendo da exportação de commodities, né, da comercialização das commodities. E ainda nós não somos vistos como um povo politizado, que tem uma consciência de cidadania, né? Enfim, nós sofremos com isso há um ano. A universidade brasileira, o próprio Estado, né, sustentando o debate e o diálogo de que a universidade brasileira ela é improdutiva, que é um espaço da balbúrdia, que a ciência ela não é produzida na universidade, né? Então, assim, e aí de repente você vê a desconstrução de tudo isso, né? Se você tem aí um Butantan que está vinculado à USP, você tem a Fiocruz agora produzindo a vacina, é porque nós temos bons cientistas, como você bem disse. E hoje, a universidade é um foco de produção da ciência. O que a gente viu foi cortes nas bolsas de CNPq, na CAPES, minimizando os programas de mestrado, de doutorado, e isso, então, é suicídio nacional, sabe? É suicídio de um povo. Né? Então, o gestor público ele tem que investir em educação. E isso é fato. Isso é fato. E, assim, politizou tudo também, né, Clomar? Dentro das faculdades mesmo, até nosso presidente politiza bastante a questão dos professores, que falam que estão ali para
doutrinar com questões mais marxistas. Eu, de fato, na faculdade, curso de Direito, ali na academia, estamos ali para debater, ainda mais o curso de Direito. Eu tive alguns confrontos, assim, alguns debates com alguns professores meus, que alguns assuntos que eu acreditava que o ponto de vista deles era outro, e eu tentava, tipo assim, ou você me convence ou eu penso diferente, de alguma forma. Muitos desses professores, alguns me mostrou, de fato, eu estava errado, outros que eu vi que realmente eu não estava errado, tentava, com meus argumentos, até que meio que poucos, mas os que eu tinha, tentar tirar aquela dúvida, mas eu sentia uma certa opressão na questão de eu ser o aluno e não o professor. Em alguns casos, poucos casos, não todos, mas eu senti, Uhum. tipo assim, quando chegar num certo ponto e eu tá certa a minha razão, eles jogam o currículo dentro da mesa. Não, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tantos anos de não sei o quê, não sei o quê, e acaba que eu, não, tudo bem, eu daqui para frente eu já não vou mais, ao ser sozinho. Então, assim, eu vejo que ainda também tem essa militância, não sei, por influência dos governantes, por influência de alguma coisa que acaba atrapalha o debate dentro da academia, né? Não sei se no EG, de É, fato, tem isso também. também. É, Olha, é engraçado, né, Murilo? Como é que nós voltamos para uma polaridade política ideológica, né? é, Criticamos tanto a UDN e o PSD, né? E depois MDB UDN, PSD e depois MDB e PDS. os Voltamos PDS, para uma bipolaridade. verdade. Agora, isso me irrita profundamente, sabe, Murilo? Por quê? Porque, Uhum, assim, rapaz, existe vida inteligente fora da ultradireita e da extrema esquerda, verdade. sabe? Existe vida inteligente. Agora, os nossos colegas, nossos amigos, né, as mídias, que para mim podreceu tudo, sabe? Está em processo de putrefação as redes sociais, aquilo não é espaço para debater, né? Uhum, Porque é sem credibilidade. Mas assim, hoje, se você não concorda com o presidente, você é comunista, você é marxista, você é uhum, petista, e se é petista, você é ladrão, você é corrupto e blá blá blá. Bem, se você não está de acordo com a, a oposição que se levanta ao presidente, então você é negacionista, você é bozosista, sabe? Então, assim, poxa fascista, vida, tudo, né? não é É, fascista, você, sabe, preconceituoso, você, sabe? Então, é, 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 não como é que existe fala lá? só as duas vias, né, professor? Não tem só essa extrema direita, Justamente, essa extrema esquerda. Tem outros pensamentos, né? justamente. Então, assim, o que acontece? Rapaz, existe vida inteligente, existe vida consciente. Por exemplo, né? Ah, tá. Então, a universidade é o espaço da balbúrdia, eles são doutrinadores porque possuem uma leitura marxista. Rapaz, eu trabalho com educação e os meus alunos são todos, a grande maioria, são assalariados, Uhum. sabe? Uns trabalham na fazenda, moram na fazenda. Não que isso seja pejorativo, mas as expectativas de vida, o olhar, né? São olhares ali bem estreitos, né? Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos, olha, todo comunista, ele é marxista, mas nem todo marxista é comunista. É. Então, quando eu abro em defesa do proletário, de que ele tem que ter uma vida justa, uma vida digna, de que ele tem que ter direitos respeitados, tolerados, de que a mulher ela tem que ser respeitada, de que a gente tem que minimizar os índices de feminicídio, né, de que existe sim, não é, o heterossexualismo, né? Existe o azul e existe o rosa, mas nós temos que respeitar o arco-íris, nós temos que respeitar o movimento LGBT, sabe? Que eu não posso ser, não de fato, como é que fala? Ah, meu Deus do céu. Né? Polarizado, alguma coisa? Não, é assim, eu não posso ter fobia, não é,
Eu não posso ser homofóbico, cara. Sabe? Então, quando eu abro em defesa dos invisibilizados, do trabalhador que está sendo explorado, né, que de fato não tem espaço, que o seu direito está sendo maculado, que não tem direito à educação, não tem direito a uma saúde de qualidade, que não tem direito a um transporte público de qualidade, a ter um acesso à universidade. Então, quando eu abro em defesa disso, falo para os meus alunos dessa forma, aí eu sou doutrinador. Então, não ser doutrinador é falar para você, olha, você tem que continuar no seu trabalho, você tem que continuar sentado atrás da sua máquina, costurando, você tem que continuar lá segurado do cabo da enxada lá, dobrando uma maceira de concreto. É isso que eu tenho que falar para o meu aluno? Eu tenho que falar para o meu aluno o seguinte, Murilo, meu amigo, leia, estude, se fundamente, brigue por espaços, porque o seu destino não está traçado. Você é o senhor do seu destino. Você é quem faz as escolhas. Para isso, existe preço. Que preço? Renúncia, desdobramento, menos horários para dormir, mais horários para ficar acordado, mais garrafas de café. Vá estudar, vá se preparar, mude o seu discurso, mude o cenário político, sabe? Porque a gente tem... nós não temos que falar de partidarismo, nós temos que falar de politização. E a politização, Murilo, é necessária, porque quando a gente forma o sujeito politizado, ele está consciente do seu papel de cidadão, sabe? Eu vejo muito essa doença, sabe, Murilo? Porque qual que é o grave problema da doença? Politização. Não é política, partidarização. Porque se o cidadão tivesse estudado mais, gostasse de história, conhecesse uma febre, uma peste negra, conhecesse uma pandemia de malária, de cólera, de febre espanhola no início do século XX, ele compreenderia muito bem o que seria essa pandemia agora. Ele teria consciência do seu papel de cidadania. Ele estaria em casa, ele estaria cobrando de quem não estivesse, sabe? Ele faria o seu papel. Ô, Murilo, quantas pessoas conhecidas nossas, cara, contagiado, sabe, com a doença, batendo perna na rua, visitando as pessoas, indo para academia. Aqui na rua aconteceu isso, moço. Você vê. Então isso está onde? Está na formação do sujeito. Está na politização do sujeito, na sua noção de exercício de cidadania. Tinha que estudar um pouquinho mais sobre Atenas, por exemplo, mas o povo não gosta de história. O sentimento, né? No açougue. O sentimento do brasileiro que a gente vê hoje, tipo assim, parece que perdeu aquela empatia com o próximo. Assim, quando chega dentro de casa que afeta alguém lá de dentro, aí parece que acende uma luz e desperta. Mas antes disso, você não tá vendo que tá morrendo, em 48 horas aqui, nos morreu 11 irmãos nossos. Surdo. 11. Isso aí é uma loucura. Pois é, 11 amigos da nossa terra aqui. Eu perdi um grande amigo meu, Diego, da minha idade, um cara novo. Vários outros. Tem quantos internados, entubados? Parece que perde aquele sentimento de humanidade, né? Que são irmãos nossos. Não sozinho mesmo, mas brasileiros. Estão morrendo 2.000 pessoas por dia. Então, a gente fica assim, desesperançoso, preocupado. E, igual você falou, pessoas politizadas, influenciadas, não sei, que por falta de entendimento ou ignorância, mas são muito fáceis influenciadas, porque a questão da máscara, você é tão simples, é uma coisa tão básica, e tem gente até hoje debatendo, tentando criar projetos contra o uso da máscara na época de pandemia. É uma loucura, né, professor? Eu fico... a gente fica entristecido, né? A questão da empatia, né, vai de encontro ao não querer usar a máscara, questão de empatia, de não querer cuidar do outro. Agora, também assim, se eu não estou preocupado com um pai, uma mãe, os meus filhos, os avós que estão em casa, e eu levo a doença para dentro de casa, eu vou preocupar com quem está lá fora, irmão? Não vou. Vai nunca. Então, assim, é uma questão de formação, né, da consciência do sujeito. Né? Por isso que eu sempre falo do espírito da formação da cidadania. A escola forma muito bem isso, né? Mas, assim, as pessoas não estão perdendo essa noção, ou não têm essa noção do seu exercício, né, de cidadania. Isso perpassa pela empatia,
pela alteridade, né, de se colocar no lugar do outro. Eu não quero passar o que o outro está passando. Eu não quero experimentar aquilo. Então, eu faço por bem não ter as condições necessárias para que eu não experimente aquilo. Então, assim, desde quando a pandemia começou, a gente tem saído de casa minimamente. Porque o elo de ligação com a minha casa da minha mãe, que está com quase para 65, meu pai vacinou hoje, né, com 73, a minha avó tem 99, sou eu. Agora, eu tenho que tomar os cuidados para não levar nada para casa da minha mãe. Agora, se eu cuido lá da minha mãe, eu vou cuidar de quem está lá fora, sabe? Então, perpassa muito por aí, né? Nessa consciência coletiva, né, Murilo? Que a gente está distante ainda de perceber. E assim, professor, a gente vê que... Eu vejo assim, você também como uma referência da cultura aqui da nossa cidade, protetor da cultura do Estado, né? Que você sempre teve essa bandeira agarrada à literatura também, já foi autor de alguns livros. Mas, cara, aqui no Brasil, o povo não lê livro. Eu acho que a média de leitura é de 2 livros por ano por brasileiro. Então, não sei, tipo assim, teria alguma forma de tentar mudar essa cultura nossa do brasileiro, ou tipo assim, essa geração minha para frente já não tem mais chance. Começar agora da molecadinha nova para cá, para ver se daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente possa formar uma sociedade de fato com mais interesse pela cultura, pela arte, pela literatura. Você acha que a geração igual minha, mais velha, 32 anos para frente, não tem mais... Eu confesso, eu despertei interesse por leitura, deve ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Eu estou com 32, então não tem muito tempo. Mas eu acredito que a maioria dos brasileiros está cagando, praticamente. Olha, o seu depoimento não é diferente do meu. Eu fui gostar da leitura só quando eu entrei na universidade. Quando eu percebi que eu era um tosco, sabe? Um camarada de conhecimento raso e que eu precisaria ler. E aí eu vi a importância da leitura. Ei, Murilo, e aí é doído. E aí dói. Porque estudar dói. Ler dói. Verdade. Sabe? O pessoal tem que tirar da cabeça que é prazeroso, não é não. É doído. Mas quem não tem o hábito é doído. Depois que você adquire o gosto pela leitura, é melhor do que assistir futebol, melhor do que assistir novela, sabe? Você não fica sem. Então é uma questão de hábitos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Todo o processo de aprendizagem, ele parte a priori pela imitação. Os nossos filhos nos imitam. Dentro da sua casa foi assim. Sua menina imita a mãe, passando um batom, calçando sapato, né? Enfim. O seu menino da mesma forma, né? Ele se espelha no pai e a menina se espelha na mãe. É a questão da imitação, né? Então, assim, se a criança, né, ela observa que todas as vezes que você entra no seu carro, o primeiro sinal é colocar o cinto de segurança, ela internaliza na sua consciência aquele movimento. Se você usa agora, eu acredito que o gel, o álcool e a máscara serão acessórios indispensáveis por um longo tempo, por décadas, né? Se a criança observa o seu processo de higienização, o uso da máscara vai ser automático para ela, vai internalizar na consciência dela. Da mesma forma é a leitura. Se a criança nunca viu, se meu filho nunca viu o Cleomar lendo um livro, ele não vai desenvolver o gosto pela leitura. Verdade. Porque aquilo não é comum no meio em que ele vive. Então, as crianças, você pode observar, as crianças são criadas no meio da musicalidade, né, no meio da poesia, entre a poesia, no meio da, né, onde há muita leitura, há um elemento facilitador. Não quer dizer que isso venha acontecer, não, mas ela tem as condições necessárias para que ela desenvolva o hábitos da leitura, da música, da poesia e etc. Então, isso é muito comum. Agora, por que você, né, por que o nosso ouvinte aqui, né, nosso companheiro aqui de papo, nossos companheiros, não gostam de leitura? Porque vocês nunca viram, porque você, Murilo, às vezes nunca viu, né, com constância o seu pai, a sua mãe lendo livros. Porque também eles não viram os
seus avós lendo livros. Então, nós somos, às vezes, o elemento da ruptura. Agora, só que isso não é de uma geração para outra. Isso é hábitos, e o hábito é construído, né, paulatinamente, lentamente. Né? Isso leva 3, 4, 5, 10 gerações para que a gente tenha, não é, uma geração mais formativa, mais antenada, não é? Enfim. É porque você vai ver hoje em dia um best-seller de um livro, poucas cópias vendidas, já vira já um livro de destaque, né? E se for ver hoje, para você, pessoas que trabalham com mídias sociais, um youtuber mesmo, cara que tem 1 milhão de inscritos, praticamente é um canal pequeno, entendeu? Então a pessoa tão focada tentando adquirir mais conhecimento nas redes sociais do que de fato na fonte primária, né? Que eu acredito que seja a principal fonte onde a gente teria que beber daquela fonte, né? Também penso. Hoje é mais prático hoje, né? Uhum. Você ouvir, porque você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje os canais, as redes sociais, né, elas foram turbinadas por isso, né, porque ela vem mediatizada por esse elemento facilitador, né, de acessar o sujeito, né, que é pelo vídeo, né, e pelo áudio, né, então é muito mais prático. Sobretudo quando isso vem acompanhado, né, casado com os memes, né, porque a nossa comunidade, a comunidade mundial, ela é muito pitoresca, ela gosta, não é, desses aspectos pitorescos, né? E nós brasileiros somos rei do meme, né? Diga-se passagem. Justamente. Então a gente gosta muito disso, né? Um quê de arte, um quê de inteligência também, né? A gente vê cada meme inteligente, né? Os caras bem professor, elaborados. e é perigosíssima, né? Tipo assim, essa questão das redes sociais em geral, porque o sistema, ele cria aquele algoritmo que coloca você dentro de uma bolha que você não vai conseguir enxergar outras coisas, você vai conseguir enxergar só aquilo. E se você, de fato, estiver errado, se estiver fazendo uma cagada, você vai continuar fazendo aquela cagada a vida inteira. Eu mesmo, eu sempre tive, até foi o meu pai que me ensinou uma época, eu acompanhava, sempre tive redes sociais, ele falava, ó, não acompanha só essa pessoa que você gosta de ouvir, não, acompanha a outra também, para você conseguir intercalar e ter sua própria opinião. Porque se você pegar só um lado, aquele algoritmo vai jogar você só para aquilo, cara, você vai ficar alienado, E é onde que é perigoso, né? Por exemplo, você abre aí faz uma pesquisa sobre, eu quero comprar uma bicicleta, por exemplo. Né? Rapaz, a hora que você fecha o arquivo, já aparece o direcionamento para não sei quantos, né, endereços lá para compra de bicicleta. Parece até que é o trem que está indicando. A inteligência artificial, ela é alienadora. Ela tem massificado esse pessoal todo aí. Né? Então, isso acontece mesmo, né? Você conhece bem a personalidade do sujeito a partir do momento em que você vislumbra ali, visualiza, né, os algoritmos que ele visita, né? Então, isso sempre está presente na tela, no perfil da pessoa. Né? E as redes... As redes sociais? A internet, as redes sociais, a internet hoje virou um problemaço, né? Sempre foi um problemaço antes da pandemia, né? Muito. A questão da prostituição, né? Enfim, né? Da pedofilia, sempre foi problema, né? Mas assim, agora... você vê sempre que sempre teve também, eu imagino que na história, essa questão de desinformação, né? Até nas guerras, Segunda Guerra Mundial, tinha aqueles agentes infiltrados da KGB que tentavam infiltrar informações falsas e acabava que a mentira falada várias vezes tornava uma verdade, isso né? mesmo. E já tinha, só que não era em formato de rede social, né? Justamente. A questão da comunicação, ela é muito emblemática na história da humanidade, né? Então, quando você lança mão das histórias, né, da Grécia, de Roma, enfim, você já nota essas situações. Na política isso é muito concreto, né? Tem uma passagem interessante da questão da comunicação em sabe? Em tempo, o prefeito era o seu Nelo e o doutor tinha um deputado estadual por Inhumas, era o Nelito Brandão. É aniversário da cidade, nós estamos no mês da cidade, é curiosidade para a gente, né?
E aí o prefeito Nelo Balestra pediu a motoniveladora para poder patrolar as ruas da cidade por causa do aniversário. E no caminho para Goiânia cruzaram com o seu Nelito. Aí o seu Nelito, onde vocês estão indo com essa moto niveladora? Estamos em Panhumas para patrolar. Não, pode voltar para trás, porque lá está tudo patrolado, está tudo arrumado. O Nelo e o Nelito eram tipo da oposição, rapaz, deixou a cidade em Umas no buraco. Então, assim, a questão, ó, pra você ver como é que a gente passa, né, da questão da comunicação direta pela distância. Poxa, você sai de Goiânia para ver Pinhumas ali na década de 60. Foi Rapaz, verdade mesmo isso era aí? 4 horas, verdade. Batendo um papo com o seu Nelito, né, finado Nelito. Ô, meu filho, teve um episódio que aconteceu desse jeito. Então, assim, mas em umas aqui tem umas histórias muito bacanas, né? Que envolve questão de comunicação, né? Só para a gente quebrar o gelo um pouquinho aqui, falando um episódio de né, político de Inhumas, tanto que foi fera aí. E dois grandes agentes da cidade que deixaram um legado muito grande, né? Na verdade. E você vê que a história, desde o princípio, de fato, eu não sei se tem vários lados, porque a gente pega uma informação, principalmente eu mesmo, até alguns anos atrás, quem descobriu o Brasil era Pedro Álvares Cabral, só que a gente vai vendo que já tinha população bem antes, tinha os índios, tem Serra, esqueci da Capivara, onde que tem vestígio de primitivos brasileiros, mais de 30 mil anos atrás. Então, a gente vai ver que, eu não sei se a intenção é desinformar ou se é alguma coisa política, mas quando a gente vai aprofundar de fato na história, não é realmente aquilo que aconteceu. Eu não sei se é maldade do historiador ou se é uma desinformação jogada também para a gente. A construção da história, Murilo, ela vai de encontro àquela observação, né, que eu destaquei. Quem é que constrói a história? Então, a história que nós aprendemos foi a história dos grandes heróis, né? Dos grandes mitos, dos grandes feitos. Então, a gente tinha que aprender, internalizar conhecimentos que eram do interesse de quem, de fato, dominava, né? A chamada história positivista. Então, nós tivemos que aprender uma história oficial. E a história oficial ela tem que deixar em destaque, ou dar destaque, o Estado português, né, os grandes navegadores, enfim. Né? Então, a história unilateral, né, que ela só privilegia um certo segmento. Né? Então, assim, como é que eu vou, por exemplo, em 1500, dizer, olha, infelizmente não fomos nós, os portugueses, que chegamos no Brasil, né? Em 1500, não foi Pedro Álvares Cabral, porque o Yanez Pinzon teve aqui, lá na foz do rio Amazonas, em 1496, 4 anos antes. Os portugueses iam fazer um trem desse, né? O Estado português. Vocês já são loucos de falar que o Pinzon, que é espanhol, teve lá no Brasil primeiro? Então, essa Quem história, tem que falar somos nós. Essa história, então, de fato, ela era boa para os portugueses e para a Europa, no caso. Justamente. Então, o que você vê? É uma história intencional, construção intencional, e é isso mesmo. Né? Outro exemplo claro, né? Nós aprendemos a vida inteira porque nós somos um povo ocidentalizado, né, Murilo? Nossa cultura é ocidental, o nosso conhecimento é de origem ocidental. Nós aprendemos muito pouco sobre África, sobre Ásia, né? Sobre Japão, China, Índia, enfim, né? Nós aprendemos tudo sobre a Europa. Aprendemos tudo sobre os Estados Unidos. Sabemos mais da independência das 13 colônias do que sobre a independência brasileira. Sabemos mais sobre a Guerra de Secessão do que a Guerra do Paraguai, que aconteceram quase que concomitantemente. Sabemos mais de Revolução Francesa do que da Inconfidência Mineira, que aconteceram no mesmo ano aqui, em 1789. Sabe? Então, assim, nós aprendemos a cultuar a cultura do outro, a cultura europeia. Esquecemos da nossa cultura. Um exemplo claro, né? Por exemplo, o cristianismo se alicerça na figura de Jesus Cristo, um homem branco, de olhos azuis, pele clara, com traços europeus, nariz, lábios, face, cabelos encaracolados. Isso ele era judeu, hein?
Jesus Cristo como sendo um ator hollywoodiano, ô Senhor, me perdoe. É esse o Jesus Cristo? Pois é. Mas você pode observar que a representação de Jesus é essa, e que nós Verdade. internalizamos. Nós não conseguimos aqui, quando eu falo Jesus Cristo, no Uhum. nosso imaginário de quem nos escuta, nós vamos construir uma referência mental de um homem claro. Verdade. E não vamos construir uma referência de um homem judeu, Uhum. sabe? Um camarada oriental, de pele escura, que não tem traços de beleza, Uhum. de cabelos encaracolados, de cabelos crespos. Nós não vamos imaginar um Jesus Cristo com esse formato. Verdade. Formato oriundo da terra em que ele nasceu. Então, quem que construiu esse símbolo? O europeu. Uhum. Porque ele precisa de uma referência para poder dominar o outro. Ô Murilo, os portugueses construíram o seu Estado português alicerçado na escravidão. Escravizando quem? Negros. Então, o Jesus original ia se aproximar muito mais do negro africano do que do europeu branco, brancarano. Verdade. Então, como lá nas Sagradas Escrituras, né? Eu sou a sua imagem e semelhança, o europeu, então Jesus é a minha imagem e semelhança. Vamos construir uma representação de Cristo como sendo uma representação europeia. Então, é mais um exemplo de história oficial, que a gente foi obrigado, não é, a internalizar, e isso ainda lateja na nossa consciência. Então, toda vez que eu vou falar de Jesus Cristo, eu vou lembrar daquele homem branco num padrão bem hollywoodiano, Na bem de verdade. ator de Hollywood. E a história nacional nossa também, você vê que o conhecimento que a gente tem é muito pouco, é bem básico, o negócio você falou, a gente aprende mais da Europa que até da nossa própria história nacional. Eu mesmo, pouco tempo atrás, que eu estava vendo na época das províncias, as guerras, eu vi que o Pernambuco, cara, foi um estado assim, por isso que o pernambucano é arrochado mesmo, o estado que Achado. lutou, eles queriam É. independência, conseguiu, lutou contra os holandeses, rapaz, e aquilo. E assim, eu não vi, eu não sabia. Eu descobri porque eu busquei agora há pouco tempo, me saber questão das províncias, tem um trabalho que eu tinha que fazer. Cara, a história do Brasil é fantástica, é fantástica. E de fato a gente aprende, sei lá, 30% da história do Brasil, de fato, né? Não vem todas. Mas por que Justamente. será que hoje em dia, é porque tudo politizado, né, professor? Mas assim, igual você que é professor, você vai passar a sua aula hoje, você que bola seu plano de estudo, ou já vem de cima para baixo, ou é você que passa seu conhecimento? Você acha, não, eu acho que tem que ser isso aqui, ou já vem de cima para baixo para vocês, é passar para os alunos? Enquanto eu estava na educação básica, né, trabalhando Aham, com o ensino médio, a educação básica ela tem um currículo, né, assim como o ensino superior também tem. aham, Mas a educação básica ela tem um currículo. Hoje a mudança ela é bem notória. Houve uma mudança, uma flexibilização de conteúdos, não é? Que são conteúdos que são complementares ou os núcleos livres, né? Que antes não tinha. Então, antes a matriz curricular você tem tantas aulas de português, de matemática, 2 de química, 2 de física, 2 de biologia, né? Duas de história, 2 de geografia, um de ensino religioso e etc. Né? Uma de artes. uhum, Então, era uma matriz muito fechada. O conteúdo programático muito denso e com pouco tempo para se trabalhar. Né? Então, quase que o professor trabalhava de forma mecânica, né? No automático. Eu tenho que uhum, pegar meu livro didático, tenho que esgotar o conteúdo e pronto. Então, agora, quem que produz o material, né? Os livros didáticos? Não é neutro essa produção. é, Existe uma intencionalidade. O próprio currículo, existe uma intencionalidade, né, do Ministério da Educação, né, e aí vem os subórgãos, né, do Conselho Federal de Educação, né, vem, enfim, né, dos conselhos estaduais que avaliam material e etc. Né, as comissões vinculadas à educação do ensino fundamental, do ensino médio e etc. Mas existe uma intencionalidade de montar um currículo,
de escolher o livro didático, não é? E aí o professor da educação básica, né, ele fica quase que fechado naquela proposta. Mas isso tem mudado muito, né? Tem se flexibilizado muito. No CEPIS, por exemplo, de educação de tempo integral, a possibilidade da flexibilização, ela é real. Então, você trabalha o aluno na sua integralidade, e não dentro de disciplinas fechadas, né? Com conteudismos. Então, você prepara o sujeito, né? O garoto, ele está sendo... as suas experiências de vida estão sendo melhor trabalhadas, estão sendo aproveitadas, entra como elemento também do conhecimento. E isso é Paulo Freire, rapaz. Né? É a E muita educação gente... dialógica. Paulo Freire diz o seguinte: o homem não educa o outro homem. O homem não se educa sozinho. O homem se educa na coletividade e assim ele transforma o mundo. Legal. E assim, sabe, o conhecimento ele é dialógico, não existe mais o professor autoritário, né? O professor que é dono do saber. Hoje o aluno, o professor dialogando de forma equitativa, eles constroem referências para que ambos cresçam. Então o conhecimento hoje é dialógico. E assim, eu vou tentar entrar aqui no assunto que talvez eu vou até falar um monte de merda, mas depois você me corrige. Porque eu vejo assim, na época de Marx, que tinha seus pensamentos, suas ideologias, o que eu entendi, que ele achava que o proletariado tinha que pegar em armas e tentar reconquistar ali o poder de fato na luta, né, com revolução e tudo mais. Só que aí acabou que desprovou isso na época da Segunda Guerra, tanto que na Primeira Guerra, né, que os proletariados estavam lutando entre eles, acabou que eles estavam se matando. E veio depois a escola de Frankfurt, que vem mais aprofundar nesse estudo, nesse pensamento de Marx, e viu que, de fato, o Marx estava errado nesse pensamento. O que eles tinham que fazer? Não pegar o proletariado, mas sim entrar na arte, nas escolas, no estudo, e tentar moldar aquele cidadão de fato com os pensamentos dentro da academia, dentro da música, dentro da arte, para transformar e, de fato, esse pensamento do Marx vir arraigar mais para frente. Não sei se eu estou falando merda aqui, mas assim, você entendeu também o que eu quis dizer. Sim. Olha, a leitura que eu tenho de Marx é a seguinte, né? Nós temos Marx e Engels, esses dois pensadores, teóricos, sociólogos, né? Eles produziram o Capital, Manifesto, o Materialismo Histórico, por volta de 1886, 87, 88, né? Então, final ali do século XIX. Isso. Nós estamos vivendo ali a segunda revolução industrial, né? E a segunda revolução industrial, o mundo da industrialização, e aí é onde estão os conceitos marxistas, os pilares que sustentam a indústria são três, né? Para que haja indústria, precisamos de matéria-prima, senão não tem. Nós precisamos das ferramentas, dos meios de produção, ou seja, as máquinas, e nós precisamos a mão de obra, e o quarto elemento, vamos colocar um quarto elemento, mercado. Se você não tiver matéria-prima, se não tiver ferramentas, se você não tiver mão de obra e você não tiver mercado, você não tem capitalismo. Você não tem o quê? Produto. Você não tem produção. Para que haja produção, e a produção, então, resulta, né, é a garantia da ordem capitalista, é a produção, você precisa, então, de matéria-prima, de ferramentas, de mão de obra e de mercado. Aí sim você tem o fluxo da produção. O que Marx fez? Ele olhou, né, para o mundo industrial, que não é mais a Inglaterra só, agora é Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Rússia, Japão. Ele olha para todos esses países numa intensa disputa, sabe? Invadindo a África, invadindo a Índia, invadindo a Ásia,
disputando esses territórios na unha, porque eles precisavam de matéria-prima de mercados consumidores. Então, é a neocolonização, né? Ele olha para todo esse cenário, essa atmosfera europeia, e vê êxodo rural, ele vê a concentração de guetos e cortiços em torno das fábricas, né? Ele olha para Liverpool, que tinha 30 mil habitantes, e num raio de 5 anos passa a ter 400 mil habitantes. E aí ele observa para aqueles espaços em torno da fábrica e vê miséria, pobreza, assassinato, estupro, infanticídio, sabe? Endemias, loucura, sabe? Tudo que é desordem social. E aí o trabalhador, homens, mulheres, crianças, sendo espoliado pelas máquinas. Não vou falar pelo burguês, né? Trabalhando de sol a sol, de dia a dia, sem uma folga semanal. Aí ele coloca assim, poxa vida. Então, se não acontecer, não é, uma melhor divisão, um melhor tratamento da força de produção, não é, o trabalhador será coisificado, é o que aconteceu, o que ele trata, né, no conceito dele. Então, o que ele começa a perceber? Olha, tem que haver um processo de politização do trabalhador, para que os seus direitos sejam respeitados, para que ele trabalhe com uma carga horária menor, para que o trabalho da criança e da mulher seja respeitado, para que ele tenha folga semanal, sabe? Então, ele desperta aquela situação e mapeou o processo produtivo. Então, se a gente fala hoje de produção, de meio de produção, de força de produção, de mais-valia, de capital, são conceitos marxistas. Então, ele é um teórico de época que fez essa reflexão de como é que o sistema capitalista, ou seja, a burguesia, e aí quem representava o Estado, naturalmente, são os caras que representam o Estado, né, estavam fazendo com o social. Né? Só que outros teóricos lançaram mão do pensamento de Marx, como o caso Bakunin, e disse o seguinte, olha, então a gente tem que destruir as máquinas, a gente tem que matar burguês, então é o momento da anarquia. Da revolução. Aí, quando, de fato, né, politizaram, partidarizaram o pensamento marxista, né, é o que a gente direciona para a Rússia e vê, então, o que os bolcheviques fizeram, que foi um movimento proletário que pegou nas armas, justificando sobre o pensamento de Marx, né? E aí exterminaram os Romanov, tomaram o poder e instituíram, né, o governo proletário na Rússia, né, que é a Revolução Russa que você está se tratando. Né? E aí o Estado ganhou essa perspectiva de um proletariado no poder que, de fato, não era o proletariado que estava no poder. Né? Você vai ter uma elite oriunda do proletariado, mas que tem uma vida burguesa e que vai continuar expoliando o seu trabalhador. Vai continuar garantindo a miserabilidade do seu trabalhador. Então, assim, ao longo da história, eu penso, né, lançaram mão do pensamento marxista, desse momento que ele estabelece a ruptura contra essa ordem produtora, exploratória, capitalista, e partidarizaram ela. Né? E de fato, o movimento marxista, né, ele passa a ser visto como o social-comunismo. Entendi. Aí vem a escola de Frankfurt e vem repensar toda essa lógica. Aí você tem Althusser, você tem Durkheim, você tem Simmel, né? Essa galera toda aí que começa a dialogar e trazer o discurso de Marx fora, né, dessa forma, dessa bitola que ela é partidária, mas aplicada aos marginais, aos invisíveis, e perceber como é que Marx desperta, por exemplo, que a educação, a universidade ela garante a reprodução de uma sociedade desigual. O Estado, quando ele não investe em educação, é porque ele está garantindo
uma hegemonia política de poder a poucos. Aí vem a história, vem a escola de Frankfurt e vem trabalhando justamente esses aspectos. Por isso que tem uma obra bacana, né, do Adorno, né, que é a escola após Auschwitz. Essa eu A não gente conheço, não não. pode... porque assim, a educação, ela pode salvar, mas ela pode matar. A escola, a educação pode ser um construto divino, mas ela pode ser um construto demoníaco também, né? Em que sentido, Cleomar? Imaginem o Estado totalitário de Hitler, por exemplo, né? Estado nazista, extremamente semitista, matando milhões de judeus, ciganos, poloneses e uma infinidade de outros sujeitos. E como é que essa sociedade alemã concebeu essa ideia, a ideia do genocídio? Pela educação, irmão. Pelo Entendi. preparo dos crianças, dos adolescentes. Como é que as escolas trabalhavam, mesmo vivendo em guerra, né, reclusas, mas como é que isso foi trabalhado, foi gestado? Para formar uma cultura do ódio ao judeu. Então, a escola ela é espaço de libertação? Mas ela é espaço de barbárie também. E que nós, então, né, aí vem o Adorno e fala, olha, que nós não repitamos Auschwitz, que foi um dos grandes centros de concentração, acampamentos de concentração, né, centros de concentração e síntese de morte e de genocídio durante o nazismo, né, e a Segunda Guerra Mundial. No caso ali era tudo Então, legal. O que estava acontecendo ali com os judeus, os alemãos estavam na legalidade. foi Era normal. naturalizado, né, porque o discurso nazista foi internalizado pelo povo alemão. Loucura. Então, as crianças viam, entre aspas, né, com naturalidade. Professores, médicos, cientistas. Os caras estavam fazendo pesquisa com gente viva como cobaia. Então, a medicina alemã operava em favor da morte. Né? Ou parte dela, não vamos generalizar, né? Mas parte ali da ciência de Estado, e aí tem a universidade, né? Tem os núcleos de pesquisa, trabalhando em prol da morte. Entendi. Então, é uma ciência que salva, mas uma ciência que destrói. É igual a ciência bélica, né, Murilo? Os caras ficam testando armas para ver qual é o poder de destruição dela. Loucura, né? Não é? Então, a ciência... essa foi uma das grandes decepções do Einstein. Poxa, a teoria da relatividade era para ajudar a raça humana e vai destruir. Virou outra coisa. E assim, a gente vê também no decorrer da história, o que de fato destaca são as pessoas que conseguem ter um poder de persuasão maior que as outras, né? A gente vê Hitler mesmo, que aquele discurso dele acalorado ali, o povo ia loucura. Stalin, até o governo Getúlio fascista Vargas, de moço. Mussolini, Getúlio Vargas. Que Fala isso, mal né? de Getúlio Vargas pro seu avô pra você ver. É. Bate. O discurso é colorado também, discurso que, não sei, que transpirava alguma coisa que eles queriam escutar e não imagino, assim, não consigo compreender. Eu, nos tempos atuais, eu vejo o discurso do atual presidente, na época, quando era candidato, o discurso dele era um discurso que a população queria escutar, que era o quê? Era uma sociedade conservadora, com costumes conservadores, com economia liberal, uma certa parte queria escutar aquilo que ele estava falando, ser mais agressivo, ser mais persuasivo, bater de frente com a grande mídia, e a gente vê hoje que não é aquilo que ele discursava. Então, eu vejo que governança, desde aquela época até hoje, tem muito disso, né? E são os que destacam no meio do meio político, né, professor? Ah, com certeza. Geralmente, os líderes carismáticos, eles são desprovidos dessa formação mais intelectual, sabe? Então, e os líderes carismáticos, eles não precisam de avaliação, né? Parece que eles têm um poder divino, né? Segundo Weber trata muito bem disso, né? Da dominação carismática. Esses líderes, eles têm uma força divina que supramundana, que geralmente as pessoas seguem naturalmente, né? Elas adoram, né? É questão de adoração mesmo. E aí, onde a adoração predomina, não há espaço para razão, porque a adoração está no mesmo campo da paixão,
É. Né? Então, aquela situação de falar assim, ó, Murilo, fé não se discute. A adoração tá na linha da fé e tá na linha da paixão. Pega aí um homem apaixonado, uma mulher apaixonada e fala que ele tá errado. Não acredita. E a burrice Ele tá está do lado também, né? convicto. Ele tem a convicção de que ele está correto. É. Mesmo ele não consegue ter acesso ao erro. Né? Ele não consegue enxergar, né, a falha. Ele Uhum. está convicto de que ele, absolutamente convicto de que ele está correto. Então, isso acontece na questão do carisma. As pessoas seguem o líder, né? Uhum. De uma forma mesmo como se ele fosse pelo prisma da adoração. E aí não há espaço mesmo para racionalidade nesse momento, né? Então, assim, eu tenho visto muito essa situação. Vira e mexe, né, surge um líder carismático. Uhum. Bolsonaro é um líder carismático? É. O Lula é um líder carismático? É. Onde ele vai arrastar multidões. É. Agora, as multidões, elas acompanham dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela deseja. Porque existe uma intencionalidade. Mas todo mundo, as pessoas se aproximam porque existem interesses. Em tudo na vida, né, Murilo? Isso é. Interesses. Então, as pessoas se aproximam do líder carismático por interesse. Ela quer uma bênção, ela quer um abraço, ela quer a proteção, ela quer a salvação, Verdade. sabe? Até Então, você assim, vê, até na igreja, né? A igreja hoje, qual o fundamento da igreja hoje? É a salvação para a vida eterna, do cristianismo. É isso. uh-huh. Mas o que de fato as pessoas vão fazer na igreja? Vão ali para buscar uma cura, para buscar um aumento do emprego, ou buscar um emprego que Deus abençoa para ganhar mais dinheiro, ganhar um carro novo, uma casa nova. Mas o que é o fundamento ali do cristianismo? É a salvação, a vida eterna com Deus no céu. E de fato isso aí está em segunda linha, que eles não estão nem lembrando, né? O ser humano ele é custoso, ele sai da sua zona de conforto quando ele está ameaçado, né, Uhum. ou está com algum problema, ele busca outras situações, mas o ser humano se aproxima do outro por interesses, É. não é? Geralmente porque ele deseja que o outro seja um suporte para ele. É assim, para constituir namoro, para casar, sabe, para ir para o trabalho, para estudar, é assim. Isso Uhum. faz parte da natureza humana, Loucura, né? né? Então, assim, as pessoas, tal, gente, está no mesmo aporte. O presidente Bolsonaro, ele é um líder carismático que Uhum. arrasta multidões, mas multidões que vão de interesse, que são arrastadas por interesses específicos. O Lula também é outro líder carismático, sabe, Uhum. que arrasta suas multidões também, né, porque tem caráter, especificidades. E assim, né? E ninguém tira o carisma desse povo, né? Verdade. Professor, e E assim, você consegue, como historiador, o historiador consegue prever no futuro o que vão ver de nós? Assim, aquela sociedade no século XXI passou pelaquela pandemia, aconteceu isso e isso. Você consegue já imaginar como é que vai estar nos livros de histórias, nós como, sei lá, batendo cabeça, vai dando canelada, burrice, a coisa mais simples que era só ficar em isolamento e a gente não está conseguindo fazer. O que você imagina que vai estar nos livros de história daqui a alguns anos, que nós não vamos estar aqui para ver? olha, Murilo, um bate-papo muito bacana esse seu, sabe? Uma indagação muito interessante. É. Primeiro que eu consigo ver é que hoje, agora, nós estamos muito mal avaliados lá fora, Uhum. né? Principalmente no âmbito da academia. Nós sofremos golpes tremendos, né? A Universidade Brasileira, com os cortes da pesquisa, né? Enfim, então nós não estamos sendo bem vistos nas universidades de fora. Então, a Uhum. publicação dos nossos trabalhos, as nossas, a educação, a formação continuada sanduíche, né? Que você pode ficar lá 6 meses, Uhum. voltar. Então, nós estamos tendo restrição para isso. Uma outra situação com relação à política brasileira, né? Eu vejo que a gente caminha por um processo de polarização,
por um processo, por um retrocesso político, sabe? Não tem uma expectativa muito boa para um próximo pleito, né? Porque a envergadura da vara se faz, é uma questão cíclica. Nós fomos punidos demais ali na República do Café com Leite. Depois, na hora que a gente começa a caminhar, veio o sistema militar, a ditadura, e deu uma outra estagnada, né? Depois, na hora que vem o processo da redemocratização, a gente perde o link da redemocratização e a gente, então, se volta de novo, né? A gente caminhou 2 passos à frente e deu 10 para trás. Então, eu não vejo uma possibilidades reais de um desenvolvimentismo para se pensar em Brasil, dentro do aspecto político. Eu não consigo ainda ver, porque tudo indica que as coisas vão piorar, né? E sem medo de errar, né? E assim, tenho amigos que são bolsonaristas e tenho amigos que são petistas, né? Que vão me odiar pelo que eu vou dizer, mas vamos cair mais uma vez nesse enredamento, né, de uma extrema-direita e de um esquerdismo petista novamente se configurando. Isso para o Brasil vai reverberar muito mal, né? Eu tenho boas expectativas de que esse cenário se abra, né, para o sujeito, para as instituições educacionais, instituições de saúde, enfim, para os equipamentos públicos, né, que esses gestores vejam esses equipamentos com bons olhos, né? Eu vejo, em nível internacional, uma sobreposição do Oriente sobre o Ocidente. Você pode observar, os núcleos de produção de vacina partiram da China, da Índia e da Rússia. Ou seja, territórios que não tiveram expressividade na história, foram ultrajados e agora se fazem presentes. Você tem o Estado de Israel aí, que é um sucesso no combate à Covid, né? Quase 100% da população toda vacinada. É um território pequeno? Mas é um povo eleito, né? Verdade. Um povo que por mais de 40 anos caminhou no deserto, né? Para poder encontrar a terra prometida. Cara, Mas é um povo que está fazendo diferença, com tecnologia e etc. Então, assim, o Oriente vai nos ensinar muita coisa. Eu acredito que nos livros de história, o Oriente torna-se o novo eixo nevrálgico da produção científica, viu? E para se falar de ciência, para se falar de tecnologia, para se falar de cyber, biogenética, nós vamos ter que passar pela tutela da Índia, da China. Né, e do Oriente Médio, parceiro. Pode esperar. Na época da Guerra Fria, teve aquela corrida para o homem à Lua, né? E agora a gente percebe que teve essa corrida da vacina, onde que a China, esses países que você falou, a Índia, a Rússia, acabou que se destacou, né, de fato. Né? Destacou bastante. Acabou que, se fosse analisar por esse lado de uma Guerra Fria, eles saíram vencedores, e muito, né? Muito na frente. E não vamos longe, não. Olha a Fiocruz aí produzindo a nossa vacina. Não vamos ficar de fora, não. Agora, o olhar externo é de descredibilidade ao produto que nós estamos produzindo aqui no Brasil. Mas aí vem essa guerra, né? Farmacológica, química aí da venda e mercantilista, né? Da vacina, né? Entendi. Isso é natural. Professor, e essa questão hoje que me implica muito também, o mundo que nós vivemos hoje, tá? Essa politização, essa garotada mimizenta demais, e eles estão conseguindo, assim, entrar nos assuntos. Essa semana mesmo eu vi uma notícia que eles estão cancelando a Bruxa de 71, daquela questão do Seu Madruga, que ela tentava ali meio que um assédio por cima dele. E eu vejo assim, como que eles conseguem cancelar uma obra do passado, entendeu? Que eram tempos diferentes, eram momentos diferentes. Se a gente vê, quem assistiu Chaves igual eu consigo fechar o olho e imaginar aqui a Bruxa de 71 com o Seu Madruga, o jeito que era a cena e tudo mais, você não via maldade, não via nada demais. E hoje não, hoje já taxaram ela como uma assediadora. Esse dia para trás até colocaram um desenho que tinha um gambazinho que atacava a gatinha também como estuprador. É uma loucura assim que estamos acontecendo nos dias atuais, que
a gente para e fala, não, não é verdade. Você vai ver, cara, tem uma galera que tá batendo essa tecla, que tá cancelando, que tá nas redes sociais tentando politizar tudo, e fica chato, fica muito chato. Vamos cancelar a bruxa de 71 agora. Pra você ver que loucura. Rapaz, o camarada ele tem que cancelar essas rotinas rasteiras que ele tem dentro da casa dele. Sabe? É hipocrisia. Pois é. Rapaz, é um falso moralismo. Sabe? Isso me irrita profundamente. Né? Uhum. Por exemplo, nós estávamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Não tem nada para comemorar, não. Sabe? Uhum. Nossa, radicalizou. Você pega os índices de feminicídio, de estupro velado, Uhum. dentro de casa, irmão. É claro, se há uma negativa de uma das partes, e a dona da negativa ou o dono da negativa é forçado, sem a sua livre e espontânea vontade, isso é estupro, rapaz. Verdade. Quantas mulheres são estupradas silenciosamente em casa? Apanham, sabe? Então, assim, aí vem com essa onda de mimimi, que, sabe, a mulher assediadora, sabe? Então, assim, você vê os índices de Uhum. morte, de assassinato, de criminalidade, sabe? É um falso moralismo, porque o padrão de família. O camarada tá quase morrendo, rapaz, porque não pode ter uma vida irregular, não pode ir Verdade. pro boteco beber cerveja com os amigos, sabe? Não pode ir para, sabe, sei lá. É uma loucura. Então aí chega em casa, vai para as redes sociais, vai ficar com mimimi, rapaz. Não, é um falso moralismo, hipocrisia que mata a gente de raiva. Até pouco tempo a gente não podia cantar o gato, atirei o pau no gato, aí. Pois é, ué. Não, porque aí a ordem protetora dos animais ia punir. Uhum. Eu não posso falar samba crioula que vê. Nós estamos fazendo um estudo das músicas na educação, Uhum. da questão do preconceito, do estereótipo, enfim, né? Uhum. Rapaz, se hoje eu não sei se é da sua época, né? Mas na época do lá do Castelo Branco, a gente fazia as rodas e ia brincar de música de roda, né? Uhum. Rapaz, colocava a menina lá e falava assim, ó, piranha foi a miss. Rapaz, se a gente na escola hoje pôr a menina numa roda e os colegas falam assim, piranha foi a missa, o professor tá na Vai rua, preso, a é. escola tá processada, Pois é. sabe? Uhum. Ué. E sim, são obras do passado que ficaram. Cultura E popular, cultura cara, popular. produção, Uhum. TV, a TV, história da TV, moço. Isso revela um modelo de sociedade de época, né? Com seus Uhum. valores, não é? Com suas estruturas. Isso tem que ser fonte de pesquisa, ser assistida com nostalgia, Cara, eu vi uma né? cena esses dias agora também, assim, até muita gente talvez até discordar de mim, mas assim, cara, um ator da Globo foi fazer um papel interpretar o Pelé, aquele, esqueci o nome do ator da Globo lá, ele é branco, mas ele foi interpretar o Pelé, foi o primeiro Pelé branco que eu vi na minha vida, porque não podia fazer o blackface, que dizendo que é racista, o pessoal não gosta, não Pois curte, é. mas foi o primeiro Pelé branco que eu vi na minha vida, ele interpretando ele. Cara, assim, meu pai era negro, minha avó é negra, eu não tenho muito o que falar, mas eu sei que realmente a sociedade negra sofreu bastante, mas é cultura, é uma arte que não pode mais, acabou, morreu, não vai poder fazer mais um ator branco interpretar um ator negro, porque, como se diz, não está no lugar de fala. Então, tá chato, né? É chato. É. Da mesma forma que a televisão brasileira, ela suavizou muito isso depois de muitas críticas, né? Aham, Você pega as novelas aí, geralmente os papéis reservados para porteiros, cozinheiros, enfim, né? aham, Eram reservados aos negros, né? Isso é notório desde Monteiro Lobato, quando você pega lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? aham, A tia Anastácia nunca entrava dentro de um quarto, por exemplo, sempre da cozinha para a sala. Né? aham, O tio Barnabé, lá, o pai Barnabé era aquele preto velho, com cachimbos, numa casinha de pau a pique, né? aham, Então, assim, os personagens, o Saci sem perna, o capeta de menino, né? É um satanás em forma de gente, com a perna só, negro, né? Você uhum, pega lá o Garnizé, também um pretinho preguiçoso, né? Que era amigo do Zé Carneiro. Então, sempre, né, o negro vem sendo retratado historicamente,
no teatro, na novela, enfim, né, na televisão, como ocioso, não é? Como marginalizado no processo. Agora, chegar a um ponto desse aí também já é extremar demais, É né? demais, né? Porque, assim, se for ver, de fato, o Brasil, assim, não em geral, mas uma boa parte da população, de fato, é um país racista, né? A escravidão mesmo, se for ver, não tem muito tempo que acabou, que aboliu a escravidão, se for analisar, né, de fato. Até, e a gente vê vários casos de racismo acontecendo frequentemente, né? No meio da sociedade, eu já vi, já presenciei com um dos meus melhores amigos da infância, que era o Michel, cantor, canta demais. Tipo assim, eu mais ele uma vez, tem até uma história engraçada que a polícia prendeu nós, achou que confundiu nós com o pessoal que tinha roubado uma casa, sabe? E as informações eram assim, ó, um tá com camiseta amarela, outro tá com camiseta vermelha. E o Michel tava com camiseta amarela e eu com camiseta vermelha. Aí eu olhou o Michel e falou, rapaz, é aquele menino ali mesmo, já jogou nós dois. Não, foi mal PT. Que história, hein? Que pisada, moço. Nós quase eu pus tanta pressão em nós que eu estava quase confessando um crime que eu não tinha feito. O Michel é uma sumidade, cara. É, É um artista, cara. gosto mais dele também. Professor, e aqui, deixa eu entrar num outro assunto aqui, rapidinho, que eu abri Sim, moço. agora ontem um bate-papo aqui com o pessoal que segue a gente e abri um espaço para eles fazer perguntas também para os nossos convidados, sabe? E Bacana. chegou umas perguntas aqui para você, vou até abrir aqui, que foi até um deles que quem mandou aqui foi meu irmão, o Danilo. Ê, Danilão. Mandou um aqui que até uma história que eu fiquei curioso também. Depois aqui, ó. É verdade que o Assombração estava imitando uma neném e chorou nas costas do Zé Pança? Que é isso? Eu não entendi, Rapaz, não. isso foi uma pescaria que nós fizemos ali em Cavalo Queimado, num córrego ali que chama Córrego do Cavalo Queimado. Aham, Você atravessa a ponte, você vai sair lá na Tiririca, né? Mais adiante. aham, E aí na pescaria tava minha mãe, meu compadre Silone e minha comadre Cida, sabe? aham, Isso era quinta-feira, na véspera da sexta-feira da Paixão. E nós descemos o corguinho abaixo e arrumamos um posto lá. Isso era umas 11 horas da noite, 10 horas da noite. Duas velhinhas só para lumiar as minhocas, né? Que de forma convidativa era espetada no anzol, né? Rapaz, aí de longe chorou um bichinho lá. Aí o Silone é assíduo. O Silone hoje é proprietário do Buscapé, aqueles brinquedos e tal. aham. E aí ele falou assim: ah, neném tá chorando, neném do papai. Aí o bicho foi chorando mais perto, foi chorando mais perto. Aí minha mãe falou assim: Silone, para com isso, seu Silone. E ele, não, não sei o quê. Aí chorou pertinho, rapaz. Aí ele arrancou o peitão, né? A mama, que peitão cabeludo, assim, falou assim: vem mamar aqui no papai. Rapaz, o trem chorou, foi no pé do vidro dele, moço. Nós tava bem Sério? pertinho. Rapaz, esse homem subiu, Que perdeu, isso? perdeu as unhas do dedo, tudo, cavando barranco, moço. Deixamos tudo. Deixamos vara, deixamos tudo, moço. Que isso, galera? Virou história, tá no livro lá, Crônicas e Histórias de Pescador. O Danilo leu, rapaz. Pois é, mandou isso aí. Eu falei, rapaz, que história é essa? Deve ser uma história muito maluca. Rapaz, ó, eu já perguntei, já investiguei, ninguém soube me responder se é bicho. Pá, mas, ó, igual um Ah, neném chorando, igual o gato quando tá aham. machiando, sabe? É, porque Mas neném naquela chorando. altura, Aham, naquela altura, porque gato machiando é igual neném, né? aham. Menino chorando, né? Mas daí... Rapaz, aí depois virou o título do livro Chora Neném. Eita, mano. Tem outra aqui, ó. O pessoal mandou aqui sobre o Museu de Inhumas. Qual o seu sentimento sobre aquela conquista para a cidade? Ai, rapaz, sempre o museu ele é um patrimônio imaterial, né, do seu povo, né? Aham, Então, uma das grandes alegrias que eu tive foi de ser um precursor, né, do museu, uma ideia que a priori ela partiu do seu Otaviano, ele, né, tornou uhum, ali como uma casa de cultura, né? Então levou alguns documentos para lá. E aí, durante a gestão do prefeito Diógenes, ele me convidou para poder ir para a Secretaria de Cultura e o desafio foi de consolidar, né, esse projeto do seu Otávio e dando uma musculatura maior. Então, da Casa de Cultura virou
museu também, né? Aham. E aí nós, sim, fomos na busca, né, desse patrimônio todo material e imaterial para a gente formar o museu, né? E foram momentos maravilhosos, foram 2 anos de muitas visitas, né? Nós Uhum. fomos assim visitados por várias universidades, nos seus cursos de história, de antropologia, de arquitetura, de engenharia. Então, assim, fomos visitados por muitas escolas do município e escolas de cidades vizinhas. Então, uma casa de cultura e um museu, ela sintetiza a essência de seu povo, não é? O patrimônio imaterial de seu povo, não é? Então, a gente fala de patrimônio imaterial porque ali está representado as imagens, os feitos, o credo, a fé, né? Expostos nas coisas, né? Numa bandeira, numa máscara, numa espada num tambor de folia, né? Enfim, numa cama, num livro, num quadro. Ali tem muito sentido por detrás disso, né? É verdade. E assim, Então, se todo brasileiro fizesse, eu mesmo, eu tenho essa curiosidade comigo, chego numa cidade nova, igual eu viajo bastante, eu gosto de ver o museu da cidade, tem ali muitas é, informações legais, muita coisa boa. E aqui em Umas não é diferente, né? A história nossa aqui de Umas é bonita demais. E o mais legal que eu acho ainda é dessas pessoas, igual o seu Otaviano, tem meu avô, que são os caras que, antes da emancipação da cidade, sabe, que conhece de fato a história desde o começo. Cara, é, você trocar uma ideia com esse pessoal é legal demais, é muito bom. você trocar um dedo de prosa com o seu Otaviano, com o É, Pachequinho, aham, rapaz, né? Com seu avô que sabe demais, né? aham, Nós temos aqui a Dona Nega na Vila, que tem 100 anos, agora comemorou. é isso Então, aí. assim, é prazeroso, É legal né? demais. E deixa eu ver aqui a outra aqui, que o Marcos mandaram, foi a respeito, ó, de pescado. Você é pescador, né? Eu já topei já que você e sua mãe já no Rio Vermelho, ali perto do Arrancanzol, vi de longe. Falou, ó, o É. Cleomar tá ali, mas dá uma marimbete Vou pescando. falar para você, viu, Murilo? Eu não sou pescador de prosa, não, rapaz. Sou É. pescador de verdade. Sem modéstia. Vai a gente ficar o dia É, inteiro na canoa. dia inteiro. Bom, hein? É aquilo assim, eu saio para pescar traíra, eu pego traíra. Se for Aham. para pescar mandubé, pega mandubé. Se for pescar, sabe? E agora, É nessa cada tipo. pandemia, você deu conta de pescar? Nada, foi nada. Mais de ano, então, já. Mas assim, já tem 30 anos que a mamãe, papai, Gleice, a gente frequenta, né, ali a bacia do Araguaia, né? Aham. Britânia, você pega ali Barra do Rio Paraná. Claro, né? Você pega até o Cocalim, né? A gente conhece aquilo ali, né? Uhum. Aqueles garrafão, pinguelão, aqueles corguinhos que atravessa toda a bacia ali, a gente conhece, né? Uhum. Já pescamos lá. Então, assim, demorou para aprender a pescar, porque É. demora, porque não é assim, vou sair, vou pegar, não. Tem os pontos piscosos, né? O banco de areia, às vezes tem ali uma quebra do pé de banco, às vezes você tem uma estrutura, né? Às vezes Uhum. você tem uma rasura. De onde é que essa rasura vem? Então você tem que identificar isso só, meu amigo. Foram uns 15 anos para aprender a saber onde o peixe está. Aí eu vejo isso pelo meu sogro. Meu sogro também gosta mais de pescar. De vez em quando nós íamos com ele lá para Paraguai, Heroanã, aí ele ficava olhando assim, ó, na beira de barranco. E não, onde vocês vê os lambari pulando é porque tem peixe isso aqui. Eu falava, velho, isso é conversa. E não, eu fico olhando. E realmente tem isso Os mesmo. biquinhos de pato tá tudo É, lá. você tá olhando assim, tá vendo os lambarizinhos pulando ali, pode ir lá que Os pequenininhos, correntezinha, né? na correnteza mais rasas, nas rasuras, pega uns mandubezinhos. Eu também tô aprendendo algumas coisas. Meu sogro gosta demais de pescar. Vamos, mas mandou Justamente. aqui, ó. Nas suas pescadas no Corgão, teve um chorão que pregou no seu dedo. Como é que é essa Moço história? do céu. Chorão é doído, hein? Nossa. Ranquei o nervo do dedo, cara. O nervo? O nervo da Que mão isso? esquerda. Eu não tenho sensibilidade do dedo indicador. Que isso? Cara, se tem um trem que eu gosto de pescar, até o Léo Palmeira, É. ele me enche o saco. Ô, pescador de mandi, toda vez ele me vê, né? Ô, Léo. Por quê? Porque eu gosto de mandi, cara. Você Eu ainda gosto da gosta? pescada do mandi, gosto. Ah, não, Porque velho. o mandi, eu pego ali 30, 40 mandi, Aham. aí eu arranco as duas bandinhas dele, arranco o espinzinho da barriguinha, pensa no Aham. serviço. Aí eu
dou aquela secada no sol, meio-dia, assim, aquela enxumbrada. Aí Aham. eu frito e faço um arroz com mandi, cara. Ei, mas você não tá entendendo, né? Já tem Tanto fica espinho bom. demais, moço. Não, você arranca, você leva só o Só o filé. palmitinho, né, para casa. Ah, Chegando lá, você arranca só as duas bandinhas aham, e joga a estrutura fora, né? E aí você vem e arranca o espinzinho da barriga. Fica só o filezinho, sem espinho. aham, E aí foi numa dessas pescarias pegando esses mandi, porque minha mãe inverna em pegar mandubé, né? Aí quando aham, tá muito ruim, aí sempre eu fico do lado do saran e eu vou pegar os mandizinhos. Rapaz, aham. mas peguei um mandi caprichado, aí minha mãe fisgou o peixe e vem aquela briga, né? E eu costumo dizer que quando minha mãe tá na beirada do rio, ela fala tão baixo que parece a arara pegada pelo rabo, sabe? Rapaz, eu perdi o sentido com esse mandi na mão, moço. Ele deu uma tremida e cravou bem na junta do dedo. Nossa. Grande mandizinho, moço. Eu fui arrastar o mandi, sabe? Que eu Aham. rastei ele, aí eu senti uma dor do ombro até o cotovelo. Nossa, que Trem isso, velho. danado, moço. Bom, aí arrancou lá, minha mãe apavorou, sangue, né? Esguinchando. Aí Aham. arrancou um pedaço da blusa, amarrou no dedo. Vamos embora. Não, vamos pescar agora. Já furou mesmo, acabou, ué. Continuamos pescando. Rapaz, cheguei em casa e tal. Arranquei esse trapo do dedo, né? E Aham. aí, vi assim na mão, tava mais ou menos na palma, assim, tinha um fio branco, assim, do buraco, até na palma da mão. Só que deve ser o pedaço do trapo, né? O cutuqueiro aqui, rapaz, e puxei, dando. Murilo do céu, você não tá entendendo. Que Moço, isso? doeu o braço inteiro, até debaixo do. Até na axila, moço, até no subaco doeu. E esse trem doendo, aí começou a minar sangue de novo, e doendo. Aí eu peguei e foi Ah, dipirona, e aham. pinguei o pingo de dipirona No no, nervo. no buraco, né? Acho que deu anestesiado, eu vim com a tesoura e cortei o nervo, moço. Caralho, Então, assim, velho. eu não tenho sensibilidade do dedo indicador, sabe? Mas o dedo é tudo furado de ferroada de mandi, tudo. Cara, depois de uma dessa eu ia odiar, mano. Eu ia morder na Mas cabeça eu desse bandido. Tá não doido? paro de pescar mandi, rapaz. É bom demais. Apaixonado no bandido mesmo. Então tá doido, perdeu um pedaço do dedo. Que isso? Nervo, cara, o nervo. Não, Marco, agradecer a sua presença aqui Que hoje. isso, moço. O papo foi bom demais. Te agradecer aí por perder esse tempinho com nós. Para mim foi uma aula. Garanto que o pessoal vai gostar demais também. E assim, deixar o espaço aberto para você quando precisar. Nós estamos aqui de porta Tá aberta. A joia. intenção nossa é essa, passar de fato assim mais descontraído um pouco de conhecimento aí para os nossos ouvintes e bater um papo com a galera massa. E gostei demais. Espero que quando passar essa pandemia, nós possa marcar um presencial para bater um papo mais descontraído. Até eu quero, Bacana. quando passar tudo isso, bater um papo também com sua mãe, que ali para mim tem muita história também, com o Gleice. Tem demais, Vamos tem. bater um papo. E as portas ficam abertas aí para você. Eu quero agradecer demais, Murilo, pela oportunidade, né? Foi uma tarde fantástica aqui. A gente poderia conversar por mais horas, né? E te desejar muito sucesso aí nesse projeto, cara, porque trocando ideias tá bombando, viu? E é necessário, eu volto a te falar o quanto é necessário, não é? Toda essa a, o norte, né, do seu trabalho é de excelência, com pessoas boníssimas, com gente altamente capacitada, gabaritada, e isso traz lastro, né, para aquilo que você faz e faz bem feito. Então, te agradeço demais, estou à disposição, sempre também, viu? E que o Menino Deus continue te abençoando, você, sua família, e que turbine, né, o programa aqui, esse podcast que é massa demais. Eu que agradeço. Clamar, deixa suas redes sociais também aí. A gente nem deu prazo de falar sobre músicas, tem mas outra oportunidade nós vamos falar sobre música, você é professor cantador também. Então, eu vi também que você tem um canal no YouTube que tem, rapaz, eu até inscrevi lá, que tem um conteúdo legal, hein? Um conteúdo massa. Então, Ai, deixe seu canal do YouTube, suas redes sociais, para o pessoal te seguir também. pois é, galera, nós estamos aí com um programa Acusticando pela Rádio Jornal de Inhumas e pela Rádio EG Educativa, que é um Uhum. programa artístico, cultural, valorativo, para dar visibilidade aos nossos fazedores de cultura, né? Principalmente da música. Uhum. Então, sigam lá no Instagram, é Rádio Jornal FM 96.5, ou acusticando, com 2 Os no final, e professor cantador. Né? E lá nós temos também o canal do YouTube, estamos formando ele agora, nós começamos dando aula para os alunos que estavam com dificuldade
em ter acesso à internet, né? E estamos lá postando músicas nas nossas produções. Não, legal demais. E tem um Aguardo canal todo também mundo de lá. conteúdo, né? Tem um canal seu de conteúdo, tem as aulas de história, que lá eu gostei demais. Justamente. Continua abastecendo aí lá para nós. Aquilo lá foi em razão justamente da pandemia no primeiro semestre, né, para que os alunos pudessem assistir as aulas mais tarde. Não, top demais. Mas é isso, viu? Então, agradeço demais. Pessoal, inscreva aí no canal, deixa aquele like, deixa nos comentários quem vocês gostariam de estar aqui no Trocando Ideia. Inscreva nas redes sociais do professor Cleomar também. E agradecer demais mais uma vez. Obrigadão. Até mais. Valeu, irmão. Valeu. Até mais. Com Deus. Bem.